Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: fortalecimento da indústria naval. Assinado o primeiro contrato para a construção de 4 novos navios pelo Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras. As embarcações vão ser utilizadas para transporte de derivados de petróleo e vão contar com maior eficiência energética e menor emissão de gases que provocam efeito estufa. No Rio Grande do Sul, o presidente Lula destacou que a cerimônia representa mais um passo no fortalecimento do setor e da economia brasileira. Um país que tem uma bela indústria naval, ele se torna competitivo no comércio internacional. E ainda, abertas as inscrições para a participação de estados e municípios em nova etapa do PAC Seleções. São quase 50 bilhões de reais para ampliar e melhorar a estrutura das cidades. E garantir mais mobilidade, moradia e qualidade de vida aos brasileiros. Você vai ouvir também, programa Segundo Tempo é retomado. A iniciativa atende crianças e jovens no contraturno escolar com a promoção de atividades esportivas. Só no primeiro semestre do ano vão ser implementados 15 núcleos esportivos em 5 estados. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Foi dada a largada para a construção de 4 novos navios para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira. O contrato foi assinado hoje no Rio Grande do Sul com a presença do presidente Lula. Os novos navios fazem parte do programa de renovação e ampliação da frota da Petrobras, que tem como foco o desenvolvimento da indústria naval brasileira. E que deve resultar em mais de 40 embarcações e milhares de empregos nos próximos 5 anos. Com o primeiro contrato assinado nesta segunda-feira, 4 novos navios petroleiros do tipo Range serão construídos e passarão a integrar a frota da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que atua no transporte e armazenagem de petróleo, gás, álcool, biocombustíveis e derivados. As embarcações têm valor de 69 milhões e 500 mil dólares cada e são capazes de transportar entre 15 mil e 18 mil toneladas de derivados de petróleo pela costa brasileira. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou que, além de fortalecer a indústria naval, a construção das embarcações impulsiona a geração de empregos. São aqueles especializados em suprimento de diesel para embarcações de apoio. Eles vão ter seus cascos produzidos aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui no estaleiro do Rio Grande, e vão ser finalizados no estaleiro McLaren, no estado do Rio de Janeiro. A aquisição desses navios vai propiciar a contratação de cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos aqui no Rio Grande do Sul. O contrato marca o início do programa de renovação e ampliação da frota da Petrobras. O objetivo é ampliar a frota de navios petroleiros e desenvolver a indústria nacional no país. Dentro dos próximos 5 anos, serão construídas mais de 40 embarcações, como destaca o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nós estamos reativando a indústria naval do setor petrolífero. São 44 novas embarcações para a Petrobras até 2029. São mais 24 bilhões de investimentos. É mais apoio marítimo, mais sustentabilidade, mais modernidade no transporte em nossa costa. Todas as embarcações contam com soluções para gerar maior eficiência energética, o que resulta em menor emissão de gases de efeito estufa, de acordo com a Petrobras. Além disso, a nova frota terá a capacidade de operar com óleo combustível marítimo ou biocombustíveis, o que pode reduzir em até 30% as emissões de gás carbônico em comparação com os atuais navios da frota. Durante a cerimônia de assinatura do contrato, o presidente Lula voltou a falar sobre a importância de alavancar a indústria naval. A gente tem brigado pela indústria naval, porque o que é ideal para um país como o Brasil é você o sistema de transporte, sabe, que você usa trem, que você utiliza navio, que você utiliza, sabe, caminhão. 95% do nosso transporte de exportação
exportação vai de navio? Por que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que a gente tem que comprar navio da Coreia? Um país que tem uma bela de uma indústria naval, ele se torna competitivo no comércio internacional. A Transpetro opera hoje 48 terminais, cerca de 8.500 quilômetros de dutos e 33 navios. A empresa é considerada a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina. De Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha. O primeiro leilão de rodovia deste ano já ocorre nesta semana. Na quinta-feira, o trecho de 700 quilômetros que liga Porto Velho, capital de Rondônia, até o interior do estado, na cidade de Vilhena, que faz fronteira com Mato Grosso, será disputado na Bolsa de Valores de São Paulo. A estrada pertence à Rota Agro-Norte, importante via para o escoamento agrícola na região. Hoje, durante um evento que debate infraestrutura com representantes de empresas e investidores no Brasil, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que esse leilão será o 10º durante o governo Lula. E falou sobre a importância da parceria entre os setores público e privado para a infraestrutura no país. Isso tem colaborado muito com o desenvolvimento da nossa economia, com o crescimento da economia e vai colaborar, sobretudo, muito mais no futuro próximo. Porque para cada real que se coloca na duplicação de uma rodovia, a iniciativa privada investe outros 5. Na economia real, constrói-se um posto de gasolina, uma pousada, cresce o turismo, facilita o escoamento da produção, dá ganho de competitividade àquilo que o Brasil produz, permite exportação com preços melhores, o que garante ganho de mercado internacional para o país. Então isso tem uma externalidade super positiva e que ajuda a impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou do encontro, disse que o governo prepara avanços na legislação para incentivar um maior volume de investimentos em infraestrutura. Então, se nós fizermos esses retoques na legislação, incentivando investimento em infraestrutura e corrigindo as pequenas brechas para dar mais segurança para os investidores e para os gestores públicos, eu penso que nós podemos ter um grande caminho pela frente. 50 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo reservou para o PAC Seleções 2025. Lançada em 2023, essa modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento realiza obras em áreas essenciais, como saúde, educação, mobilidade e infraestrutura. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes dessa nova fase do PAC Seleções. Boa noite, Márcia. Boa noite, Luciano, Luciana, boa noite para todos os ouvintes da Voz do Brasil. No PAC Seleções 2025 estão previstos 49 bilhões e 900 milhões de reais que poderão ser usados pelos governos dos estados e municípios em 5 eixos: abastecimento de água, saúde, cidades sustentáveis e resilientes, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura social e inclusiva. O secretário especial do novo PAC da Casa Civil, Maurício Muniz, destacou que é a oportunidade para que os municípios façam obras importantes. É importante ter obra, né, porque ela gera emprego, gera renda, mas principalmente o resultado da obra, para que eles melhorem a qualidade de vida das cidades e melhorem os serviços na área de educação, saúde e também na área esportiva, né, que tenha espaços de convivência e de prática de esporte. E Márcia, conta pra gente como vão ser distribuídos esses recursos. Olha, Luciana, grande parte dos recursos, 22 bilhões e 600 milhões, vão ser usados em obras de infraestrutura e mobilidade. São obras para melhorar o abastecimento de água e o sistema de esgoto, gestão de resíduos sólidos, obras de prevenção a desastres climáticos e urbanização de periferias. Só para habitação serão destinados mais de 18 bilhões de reais para a construção de 110 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida, além de 260 centros esportivos comunitários. Márcia, na educação e saúde, quais são as prioridades? Olha, Luciano, na educação, prioridade para construir 500 creches e a compra de ônibus escolares, beneficiando 120 mil estudantes. Na saúde, construção de 45 policlínicas,
compra de 1.500 ambulâncias do SAMU e construção de 100 novos centros de assistência psicossocial. Lembrando que na primeira fase do PAC Seleções, o governo destinou mais de 65 bilhões de reais. Em Pernambuco, por exemplo, o município de Itapissuma foi beneficiado com 3 projetos, como explica o secretário de governo, Jefferson Costa. Fomos contemplados agora R$700 mil para a regularização fundiária de 240 famílias aproximadamente. A questão da renovação da frota do SAMU, que Itapissuma também já foi contemplado, e temos o Céu da Cultura, que Itapissuma também foi contemplada. E olha, as inscrições do PAC Seleção foram abertas hoje e os prefeitos têm até o dia 31 de março para enviar suas propostas. As explicações estão todas lá na página da Casa Civil na internet, em gov.br/Casa Civil. Luciana. Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. As obras para um novo reator nuclear em Iperó, São Paulo, começaram hoje. O reator multipropósito brasileiro vai ser utilizado para pesquisa em várias áreas, como infraestrutura e instalações laboratoriais. O projeto conta com um investimento de R$243 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da financiadora de estudos e projetos, FINEP. A ministra da pasta, Luciana Santos, visitou o local das obras e falou sobre as finalidades do reator. Vamos poder ter o uso da ciência e tecnologia nuclear para a agricultura, para o meio ambiente e para a medicina, através do radiofármacos. Os radioisótopos são um insumo muito importante para poder de medicamentos e terapias para tratamento de câncer. Então, aqui, a ciência nuclear e a tecnologia nuclear a serviço de salvar vidas. O agricultor familiar que tem alguma dívida já pode procurar uma agência bancária para renegociar o débito e limpar o nome. É o Desenrola Rural, que oferece descontos acima de 90% para que os pequenos produtores possam voltar a acessar o crédito rural e aumentar a oferta da produção de alimentos saudáveis. O agricultor familiar com pendências financeiras já pode procurar uma agência bancária para renegociar as suas dívidas. O programa Desenrola Rural já está em vigor e permite que agricultores familiares assentados da reforma agrária, quilombolas e comunidades tradicionais renegociem suas dívidas com descontos de até 96%. A renegociação vale para aqueles que possuem dívidas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e outras como cartões e empréstimos nas instituições financeiras, do crédito de instalação e dívidas já inscritas na dívida ativa da União, todas com inadimplência superior a 1 ano. Pequenas pendências como contas de água, luz e telefone não vão impedir novos financiamentos. Para participar, o primeiro passo é acessar o site Regularize e selecionar a opção Consultar Dívida. Mas se a dívida for com o PRONAF ou outras adquiridas junto aos bancos, o interessado deve procurar diretamente a instituição financeira. Os agricultores que queiram aderir ao programa também podem procurar os sindicatos, associações e entidades representativas para obter o auxílio. Acesse mais detalhes em gov.br/MDA. Em Brasília, Lucília Araújo. Mais de 2 milhões de famílias brasileiras começaram ou voltaram a receber benefícios sociais entre janeiro e dezembro do ano passado. Para isso, foi feito um trabalho em que gestores do governo procuraram quem tem direito a receber, mas de alguma forma não está no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen. Há quase 2 anos, o agricultor familiar Pedro Enio Gonçalves teve o benefício do Bolsa Família suspenso. Sem jeito para lidar com a burocracia, ele deixou para lá. Até que agentes da Busca Ativa bateram na porta do Pedro e regularizaram a situação. Com 2 filhos em idade escolar e vivendo do que planta e de pequenos bicos, ele volta a receber o Bolsa Família. Quando cortou, a gente sentiu muita falta, né? Porque era R$600, né? Por falta de informação, a gente deixa o trem passar às vezes.
Mas agora eu vou ficar mais atento. Assim como Pedro, muitos brasileiros que não sabiam que tinham direito passaram ou voltaram a receber o Bolsa Família. Essas pessoas foram descobertas pelo mecanismo de busca ativa. A partir dessa estratégia, agentes do governo saem às ruas em busca de pessoas com direito a benefícios sociais, como explica o secretário nacional de Assistência Social, André Quintão. É uma das estratégias adotadas pelo Sistema Único da Assistência Social para encontrar, para abordar pessoas em situação de alta vulnerabilidade que ainda não estão no cadastro único, que precisam de um apoio psicossocial, pessoas que muitas vezes podem ter acesso a benefícios e ainda não conquistaram, até mesmo por falta de informação. Carliane Gonçalves, coordenadora de transferência de renda e benefícios substituta da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, explica que os inscritos no Cadastro Único devem atualizar os dados sob pena de terem os benefícios suspensos. O cadastro ele precisa ser atualizado a cada 2 anos ou sempre que houverem alguma informação que precisa ser alterada. Então, por exemplo, o endereço da família, a composição familiar, se tiver alguma alteração no sentido da renda dos membros daquela família, né? Conseguiu um emprego, saiu do emprego. A prioridade é para populações tradicionais, como ribeirinhos, indígenas, remanescentes de quilombos, pescadores artesanais ou agricultores familiares. Essas pessoas são incluídas ou passam pela atualização dos dados para programas sociais do governo federal. Reportagem Luana Karen. Agora vamos falar com você, consumidor. O que você faz quando tem problemas com a compra de algum produto ou serviço? É possível reclamar seus direitos sem precisar de advogado. Aliás, sem precisar nem sair de casa. 2 plataformas ligadas ao Ministério da Justiça atuam fazendo a ponte entre os clientes e as empresas para a solução de conflitos. É o que vamos ouvir agora. Bruna Hoffner é do Paraná. Ela teve problemas com a cobrança de taxas de uma instituição financeira. Esteve na agência e não conseguiu resolver. A solução veio pela plataforma consumidor.gov, de forma rápida e eficaz. Eu procurei a plataforma e, surpreendentemente, a empresa resolveu o meu problema em menos de 10 dias. Eles fizeram um contato comigo e consegui solucionar o meu problema de forma eficaz, sem que eu tivesse que ficar me deslocando até a agência, né, ou até o Procon da minha cidade para resolver o problema. A ferramenta consumidor.gov está em funcionamento desde 2014 para mediar conflitos entre clientes e empresas sem intervenção judicial. Com apenas alguns cliques, é possível registrar a reclamação que, por obrigação, deve ser respondida em até 10 dias, com grandes chances de resolução do conflito, como destaca o Adida Mus, secretário nacional do consumidor. O grau de resolutividade é um índice bastante expressivo, chega a mais ou menos 80%. Então, é um processo muito simples, gratuito, pouco burocrático, o preenchimento de dados pessoais e um breve relato da sua queixa. E a partir daí, as questões são encaminhadas e em boa parte delas resolvidas. Hoje são mais de 1.500 empresas cadastradas no consumidor.gov.br, de diversos segmentos como bancos, operadoras de telecomunicações e lojas varejistas. A rede de proteção dos consumidores brasileiros conta ainda com outro serviço online e totalmente gratuito, o Proconsumidor, também ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele atua como uma ponte para aquelas pessoas que precisam de assistência de órgãos de proteção, como os Institutos de Defesa do Consumidor, os PROCONs. Esse canal é indicado para situações que demandam a intervenção de autoridades para a resolução de conflitos. O Adida Mus destaca a importância dessas ferramentas. No passado, aqui no Brasil, os consumidores ficavam à mercê dos caprichos dos fornecedores, dos prestadores de serviço. Não tinham praticamente a quem recorrer. Então, essas plataformas são o elo direto do consumidor
com o Estado no sentido dele apresentar a sua reclamação, apresentar a sua queixa, de forma gratuita e sem burocracia. Por meio das ferramentas consumidor.gov e Proconsumidor, é possível realizar o registro de reclamações, denúncias e verificar consultas de procedimentos em andamento. Para acessar as plataformas é fácil. O consumidor se cadastra nos sites e tem acesso às opções. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o consumidor deve ficar atento ao uso de pomadas para fixação e modelagem capilar. Está proibida a comercialização de 47 produtos por determinação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As pomadas não cumpriram norma da agência que exige registro formal e documentação completa para comprovar a segurança. O consumidor deve saber que o uso de produtos irregulares pode causar problemas como irritação, inchaço nos olhos e até cegueira temporária. Quem tiver reações adversas deve comunicar à Anvisa para que seja reforçado o controle de qualidade. A lista dos produtos autorizados está no site gov.br/Anvisa. O programa Segundo Tempo está de volta e só nesse primeiro semestre vai beneficiar mais de 1.400 crianças e adolescentes. Por meio de práticas esportivas, o programa pretende levar cidadania e melhores condições de vida aos estudantes. Especialmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social. O programa Segundo Tempo funciona com a implementação de núcleos esportivos em escolas ou espaços comunitários, por meio de parcerias entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Depois de beneficiar milhares de estudantes entre 2003 e 2016, o programa foi reativado, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes nesses espaços no contraturno escolar, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social, como destacou o secretário nacional de Esporte Amador do Ministério do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro. Para que se possa tirar meninos e meninas da rua, que se possa tirar esses meninos de uma condição de área de vulnerabilidade social que possam se voltar, por exemplo, ao crime organizado, para que se traga essas crianças para os nossos polos e ajude na formação cidadã e traga efetivamente para a prática desportiva. O Segundo Tempo vai chegar a 5 estados brasileiros nesse primeiro semestre, com previsão de atender 1.460 crianças, adolescentes e jovens a partir de 6 anos de idade. Serão 15 núcleos distribuídos pelo Brasil. 4 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 6 na Bahia, 3 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso e 1 na Paraíba. O diretor de uma escola municipal do município de Marisópolis, na Paraíba, Geovânio Anísio da Silva, comemora o retorno dessa política pública. A gente utiliza também a prática do esporte como ferramenta de dar esse subsídio para que o aluno, através do esporte, possa melhorar em seu rendimento escolar. Quando a gente fala, hoje tem aula de educação física, todos aqueles alunos participam, vêm com a vontade tremenda de estudar. Na Bahia, um dos núcleos do programa Segundo Tempo será voltado ao paradesporto. E a expectativa é que beneficie cerca de 60 pessoas. Ao todo, o governo planeja implantar 95 núcleos esportivos, que poderão atender inicialmente cerca de 10 mil estudantes e gerar emprego para cerca de 180 professores e monitores de educação física e esporte. Reportagem Graciele Bittencourt. Começam amanhã os pagamentos das parcelas de R$1.000 do programa Pede Meia aos estudantes de ensino médio que passaram de ano. Os depósitos seguem até quinta-feira, de acordo com a série dos estudantes e a data de nascimento. Também serão depositados R$200 aos que finalizaram o terceiro ano e participaram dos 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Poderão sacar o valor os estudantes que já concluíram o ensino médio. Os que ainda estão cursando poderão retirar a poupança quando concluírem o ciclo dos 3 anos de ensino. Lembrando que o dinheiro é depositado na conta que foi aberta automaticamente pela instituição em nome de todos os beneficiários do Pede Meia que cumprem os critérios do programa. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF confirma a validade de provas de crime de tráfico de drogas obtidos em busca domiciliar. STJ decide que inércia do provedor diante de pornografia de vingança em aplicativo de mensagens gera obrigação de indenizar. Loja de artigos de luxo é multada por insistir em anulação de citação. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal considera válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas. No caso, havia fundadas suspeitas da prática de atividade criminosa no local, o que dispensa o mandado judicial. Neto Costa. Os PMs faziam patrulhamento na Vila Barigui, em Curitiba, Paraná, quando um casal em um carro e um outro homem em frente a uma residência demonstraram nervosismo ao ver a viatura. A mulher jogou um porta-moedas pela janela do carro, um homem fugiu e o outro correu para dentro da casa. Ao encontrar drogas no porta-moedas e após autorização de uma moradora, os PMs entraram na casa, onde acharam grande quantidade de drogas. No voto vencedor, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que em casos como esse, os policiais devem agir com base em elementos que indiquem situação de flagrante. Para ele, ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em razões justificadas. Provedor de aplicativo de mensagens terá de indenizar após não remover imagens íntimas de uma menor divulgadas por usuário. A definição é do STJ. Fátima Uchoa. Um ex-namorado da menor divulgou fotos íntimas por aplicativo de mensagens instantâneas, ato conhecido como pornografia de vingança. A sentença determinou que o provedor removesse o conteúdo e que só o ex-namorado pagasse a indenização por dano moral. Como o provedor nada fez após a ordem para remover o conteúdo, o Tribunal de Segunda Instância também o condenou, aumentando o valor da reparação, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a alegação de impossibilidade técnica não foi demonstrada por perícia, nem foi tomada nenhuma outra medida para proteger a vítima, como suspender ou bloquear a conta do usuário. Loja de artigos de luxo é multada por insistir em anular citação. A decisão é da quarta turma do TST. Larissa de Paula. O caso envolve um vendedor que ganhou uma ação contra a Fendi Brasil, uma loja de luxo. Sem aparecer na audiência, a empresa foi condenada a pagar a diferença salarial pelo acúmulo de função. Além de vender, ele cuidava do visual dos produtos para deixar mais atraentes para os clientes. A empregadora tentou anular a decisão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a quarta turma concluiu que a Fendi foi citada em 2 endereços oficiais e não compareceu à audiência inicial. Justiça Eleitoral completa 93 anos nesta segunda-feira. Na mesma data, as mulheres passaram a ter o direito de votar. Fábio Ruas. A Justiça Eleitoral foi criada com o primeiro Código Eleitoral brasileiro, em 24 de fevereiro de 1932. Além do voto feminino, foram diversos avanços, até que em 1996, 1/3 do eleitorado passou a votar na urna eletrônica. Em quase 29 anos, a urna cumpriu a função de evitar fraudes e ainda possibilitou a identificação biométrica do eleitorado. Justiça Federal bloqueia 134 milhões de reais de valores do Fundeb recebidos por 10 municípios maranhenses por fraude no Censo Escolar da Educação de Jovens e Adultos de 2024. As ações foram propostas pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. Nas ações, o MPF acusa os municípios de terem inserido dados falsos no censo escolar da EJA para ampliar o recebimento de recursos federais do Fundeb. As investigações do MPF resultaram na correção dos números de alunos matriculados em praticamente todos os municípios maranhenses no censo escolar de 2024.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar aumento da pena para roubo de celular. Parlamentares cobram votação de propostas sobre marco temporal de terras indígenas. Congresso aguarda acordo com o STF sobre emendas para retomar votações. Boa noite. Boa noite. O Senado vai analisar um projeto que propõe mudanças no Código Penal, estabelecendo pena de prisão de 4 a 8 anos e multa para o crime de furto de celular. O autor, senador Flávio Bolsonaro, defende a necessidade de amparo legal para que os juízes mantenham os criminosos presos por mais tempo. Repórter César Mendes. Uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Datafolha apontou que 1 em cada 10 brasileiros teve o seu telefone celular roubado ou furtado entre julho de 2023 e junho de 2024. Outro levantamento do portal Mobilitime, especializado em telefonia celular, revela que o número de celulares subtraídos no país já ultrapassou 100 milhões. Pensando em medidas mais eficazes para o enfrentamento dessa situação, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera o artigo 155 do Código Penal para estabelecer pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa em caso de furto de aparelho celular móvel. A pena para quem furta um celular é de 1 a 4 anos de reclusão. E o meu projeto passa essa pena para que ela seja de 4 a 8 anos de reclusão. Flávio Bolsonaro lembrou que os recursos tecnológicos permitem hoje aos usuários de telefones celulares o armazenamento de toda sorte de informações no aparelho, desde senhas para a realização de operações bancárias e documentos oficiais e de trabalho, a imagens pessoais, familiares e até mesmo íntimas, aspectos que fazem com que o furto de um smartphone, segundo o autor da matéria, implique não apenas na privação da posse do objeto em si, mas também no potencial de invasão de privacidade e de danos à segurança pessoal e à integridade emocional das vítimas. Hoje em dia o aparelho celular é onde está a vida de todo mundo, é muito mais valioso às vezes do que uma joia. Então achei importante apresentar esse projeto para permitir que essas pessoas que roubam o celular e não tem nenhuma pena de matar uma pessoa para ter êxito nessa sua iniciativa, eles tenham penas mais duras e os juízes possam ter amparo legal para deixar esses marginais mais tempo presos. O projeto do senador Flávio Bolsonaro ainda deverá ser encaminhado para as comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. E nas escolas, com a proibição do uso de celulares, os alunos terão 3 formas de guardar o aparelho quando estiverem na instituição de ensino: na mochila, em uma caixa com o professor ou no armário na entrada do colégio. A determinação é do Conselho Nacional de Educação. A direção de cada escola vai definir as consequências para os estudantes que descumprirem a regra. Os detalhes com Marcela Cunha. Caberá a cada instituição de ensino definir o melhor lugar para guardar os aparelhos, que poderão ficar na mochila do aluno, na sala de aula sob a supervisão do professor ou ainda guardado em armários coletivos. A direção de cada escola vai definir as consequências para os estudantes que descumprirem a regra. Para a presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é professora e pedagoga, o uso excessivo dos aparelhos tem prejudicado a aprendizagem. O uso excessivo do celular tem reduzido capacidade de raciocínio, capacidade de atenção, fora alguns problemas para a própria saúde, de visão, problema de atenção, de introspecção muito grande, de falta de sociabilidade. O documento do Conselho Nacional de Educação detalha as regras da lei que proibiu o uso de celulares nas escolas, inclusive no recreio e durante o intervalo entre as aulas. O CNE vetou o uso de bloqueadores de sinal que podem afetar professores e funcionários.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que apoia a mudança feita pela Câmara dos Deputados ao projeto de sua autoria, que permite o pagamento de pedágio em rodovias federais por outros meios além do dinheiro. A alteração será agora analisada pelo Senado. Os deputados adicionaram a possibilidade de suspender por 1 ano as multas por evasão de pedágio em casos de cobrança automática sem cancela, utilizando o sistema Free Flow, que dispensa o motorista de parar para pagar. O sistema, que usa sensores e câmeras, realiza a cobrança eletrônica. Atualmente, a multa por evasão é de R$ 195,23, além de 5 pontos na CNH. Girão destacou que a modificação melhorou o seu projeto, que surgiu de uma experiência pessoal. O interessante é que esse projeto foi numa situação pessoal, indo para Goiás, para Goiânia, com a família, e não tinha dinheiro físico. E fui passar por um pedágio. Aí eu disse, poxa, Pix, não dá. Cartão de crédito, não dá. Parei o carro e fui pedir dos carros que estavam atrás. Será que isso acontece com muita gente? Porque hoje em dia as coisas estão cada vez, as pessoas usando menos dinheiro. A gente está atrasado com relação a isso. Estados Unidos, você passa por muitos pedágios sem parar. É melhor ainda. Eu acho que melhorou o meu projeto. Senadores pediram ao novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça a votação da proposta que define o marco temporal de demarcação de terras indígenas. A PEC teve análise adiada por conta de uma tentativa de entendimento conduzida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Repórter Bruno Lourenço. O senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, apresentou uma proposta que define a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como chamado marco temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena. O colega de partido e senador por Santa Catarina, Esperidião Amin, considera que já é hora de a Comissão de Constituição e Justiça retomar a análise da PEC, que foi adiada por conta de uma tentativa de entendimento entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é que nós paralisamos o debate da PEC no marco temporal em homenagem à tentativa de acordo, presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Neste ínterim, em que as coisas deveriam estar assustadas, o governo federal editou 2 decretos homologando demarcação de terras indígenas. Bom, 2 no meu estado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, disse que vai conversar com os líderes para encontrar o melhor encaminhamento da proposta. E o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu a importância do projeto de lei que define novas regras para o licenciamento ambiental. Na avaliação dele, o atual modelo de licença é arcaico, burocrático e lento. Por isso, segundo ele, é necessária uma legislação mais moderna. A proposta em análise no Congresso cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e está em discussão há mais de 20 anos. Atualmente, as comissões de Agricultura e de Meio Ambiente analisam o texto. Esse assunto do licenciamento ambiental, além de importante, é urgente. Isso não vai beneficiar apenas o agro, mas beneficia qualquer segmento da economia, porque praticamente tudo hoje depende de uma licença ambiental para ser construído. Senadores e deputados esperam firmar ainda nesta semana um acordo com o Supremo Tribunal Federal para a retomada das votações no Congresso Nacional. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se reúnem na próxima quinta-feira com o ministro Flávio Dino, responsável pela suspensão do pagamento das emendas parlamentares. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem discutir nesta quinta-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a liberação das emendas parlamentares, que tiveram o pagamento suspenso no ano passado. Apesar de o Congresso Nacional ter aprovado novas regras de transparência, Dino manteve o bloqueio. Segundo o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, Davi Alcolumbre deverá buscar um entendimento com o ministro do STF. O presidente Davi, ele tem estado no Supremo para encontrar uma solução e um entendimento para que essas coisas fluam, e a gente não tenha obstrução. Ao citar que o pagamento das emendas parlamentares está na Constituição, o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, comentou que as votações no Legislativo deverão ser retomadas mesmo após o Supremo rever o bloqueio. A gente não pode avançar, aliás, o país não pode avançar sem resolver essa questão das emendas, que foi uma pedra que o Judiciário botou, como parece que a Constituição é nova, A Constituição é de 1988, as emendas impositivas
iniciativas, por exemplo, são emendas constitucionais. O orçamento é deliberado pelo Congresso Nacional. As emendas parlamentares suspensas são do orçamento do ano passado. Segundo deputados e senadores, diversas obras e projetos nos estados e municípios foram paralisados por falta de recursos em decorrência da decisão do ministro do Supremo. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara vai se dedicar a propostas de consenso nesta semana. Avança projeto que regulariza débitos com a União, autarquias e fundações. Comissão amplia garantias de direitos para crianças vítimas de violência. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que prevê uma série de medidas para aumentar a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência durante o processo de investigação. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Karen Santin. O texto modifica a lei que estabelece direitos das crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência e é vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A comissão seguiu recomendação da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela lembrou a necessidade de limitar ainda mais o contato entre agressor e vítimas, adicionando novos elementos à lei, que em 2024 completou 6 anos em vigor. As medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato pela autoridade judicial. A demora na concessão dessas medidas se revela muitas vezes catastrófica. O projeto confere um tratamento legal mais cuidadoso e minucioso quando se trata da criança ou adolescente vítima de violência sexual. As alterações sugeridas no texto dão ao juiz o poder de suspender a guarda ou tutela dos responsáveis legais que tenham comportamento negligente em casos de violência sexual. O texto final segue sugestões de uma nota técnica de associações jurídicas que trabalham com violência doméstica. A deputada delegada Ione, do Avante Mineiro, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, lembra que esse afastamento é importante porque familiares ou conhecidos são responsáveis por quase 70% dos casos de violência sexual contra crianças de até 9 anos e quase 60% dos casos entre 10 e 19 anos, segundo o Ministério da Saúde. A suspensão imediata da guarda ou tutela ajudam, sim, a evitar que a criança ou adolescente fique exposto a situações de intimidação, represália ou novos abusos. Outras medidas contra o autor de violência sexual são as restrições da posse ou porte de arma, afastamento cautelar em relação a familiares do jovem que sofreu agressão e proibição de frequentar lugares em que possa haver contato com a vítima. Os juízes podem aplicar essas sanções de proteção imediatamente, mesmo antes de ouvir os envolvidos. Além disso, o texto define que eles terão prioridade para recolher o depoimento das vítimas, seguindo a lógica de produção antecipada de provas, o que deve facilitar o processo para vítimas e investigadores, como disse a deputada delegada Ione. Melhora a qualidade das provas colhidas, facilitando e muito o trabalho da polícia em construir casos robustos contra os agressores. Protege a vítima para evitar que ela precise repetir por várias vezes o relato ao longo do processo, protegendo a saúde mental e emocional da criança ou adolescente. O objetivo é acelerar as investigações, especialmente nos casos de violência sexual, que corresponde a mais de 30% das ocorrências contra essa parte da população, com uma média de 115 registros por dia em 2022. O texto também aumenta o rigor na punição, impedindo penas de cesta básica ou pagamento isolado de multa para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para a presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, apesar de serem penas raras no caso de violência sexual, a proibição total na lei atende melhor à gravidade do crime e dá maior segurança jurídica e social às vítimas. Essas mudanças fortalecem o papel das delegacias especializadas, permitindo que elas atuem de forma mais célere, assertiva e integrada, ao mesmo tempo que oferecem uma rede de proteção mais eficiente para as vítimas, encorajando mais denúncias. O projeto segue para a votação no plenário, onde deve ter o voto de pelo menos 257 deputados favoráveis para que seja avaliado no Senado. Violações dos direitos de crianças e adolescentes podem ser denunciadas ligando para o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Casos de maus tratos ou violência podem ser registrados em delegacias da criança e do adolescente ou em delegacias especializadas em direitos humanos, a depender da estrutura disponível em cada município. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Justiça.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, apresentou projetos para endurecer a pena de gestores que desviam recursos destinados a áreas essenciais, como educação e socorro a calamidades. Ela critica a ineficiência dos gastos públicos e pede mais transparência na administração. O Brasil gasta muito e o Brasil gasta mal. Então, se o Brasil não adequar a qualidade dos seus gastos e o compromisso com o correto uso do dinheiro público, não vai ter carga tributária suficiente para fazer frente de todas essas despesas. O recurso do Estado para principalmente saúde, educação, segurança pública é inegociável. Esse recurso tem que estar coberto pelo manto da transparência em todo o seu itinerário. A par disso, aqui na Câmara dos Deputados, eu apresentei vários projetos de lei endurecendo as penas, para tentar, de mais dessa maneira, impedir esse mau uso do recurso público. Rosângela Moro criticou o desmonte da Operação Lava Jato, que, em seu entendimento, revelou como a corrupção compromete o uso de recursos públicos no Brasil. Para ela, o Supremo Tribunal Federal tem sido leniente com esses crimes. Agricultura. Tião Medeiros, do PP do Paraná, propõe a proibição da produção e comercialização da carne de laboratório no Brasil. O deputado argumenta que esse tipo de proteína artificial contraria a busca por uma alimentação mais natural, sustentável e segura para a população. O parlamentar alerta para os possíveis riscos da carne cultivada, ressaltando a ausência de estudos conclusivos sobre impactos na saúde. Para Tião Medeiros, é essencial assegurar que os consumidores não sejam induzidos ao erro ao comprar um produto cujos efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos. Essa proteína de laboratório ela é estimulada hormonalmente. Então, não se sabe o efeito colateral disso na saúde humana ao longo dos anos. Não tem estudo, não tem conhecimento suficiente. A Anvisa, infelizmente, já liberou isso. E volto a dizer, é mergulhar num precipício e num mar de incertezas e de dúvidas. E que o consumidor não seja enganado. Hoje, parece até interessante e bonito falar em carne de laboratório, carne cultivada, mas ninguém sabe o tamanho do reflexo disso na saúde humana. Economia. O Congresso incluiu a proteína animal na cesta básica isenta de impostos aprovada na reforma tributária. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, lembra que a proteína nunca fez parte do conjunto de produtos de necessidade básica das famílias. Ele comemora a mudança especialmente para a alimentação infantil. Isso é um ganho muito grande. O cidadão mais pobre vai poder alimentar melhor as suas crianças, os seus familiares. É algo que é muito positivo. O povo brasileiro ficou feliz com isso e eu fiquei muito feliz em cumprir o meu papel de melhor alimentar o cidadão que tanto precisa comer melhor. Coronel Crisóstomo pondera que a inclusão da proteína animal na cesta básica pode representar um aumento de custos para o governo. No entanto, ele pondera que esse gasto vai ser equilibrado com mais economia na área da saúde. O custo, sim, ele existe. Mas vale a pena, porque levar proteína é levar saúde, é levar uma melhor alimentação ao cidadão brasileiro. Vale a pena gastar um pouco mais e alimentar melhor o nosso povo. Comissão da Câmara aprova a criação de programa para regularizar débitos de contribuintes com a União, autarquias e fundações. A reportagem é de Paula Moraes. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou uma proposta que cria um programa para regularizar débitos de contribuintes com a União, autarquias e fundações. Microempreendedores individuais também poderão participar do programa e não poderão ter seu regime de tributação alterado se estiverem em dia com o pagamento. O programa de renegociação permite o pagamento à vista, sem multas nem juros, ou parcelado em até 180 vezes, com desconto de 60% nas multas e de 25% nos juros. Para o microempreendedor individual, a possibilidade de desconto é maior, redução de 30% no valor total da dívida para pagamento à vista, ou parcelamento em até 12 vezes, sem multas ou juros. O texto também permite quitar ou amortizar
regularizar a dívida usando, por exemplo, créditos da contribuição social sobre o lucro líquido ou precatórios federais. Caso o contribuinte deixe parcela em aberto, será excluído do programa de parcelamento e a cobrança voltará a acontecer. Parcelas pagas com até 30 dias de atraso não serão consideradas em aberto. O relator na comissão, o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, ressaltou que apenas os microempreendedores individuais poderão ter redução do valor principal devido em até 30%. No caso dos demais, a redução é apenas de multas, juros e encargos legais. Ele defendeu a importância da medida em parecer lido pelo deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Consideramos ser essencial a criação de medidas que possam reduzir o substancial número de disputas entre contribuintes e a União, o que prejudica não apenas os contribuintes, mas o próprio fisco, que observa a demora e incerteza quanto ao recebimento dos valores que venham a ser considerados como devidos. A proposta que cria um programa para regularizar débitos de contribuintes com a União, autarquias e fundações ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Previdência. Fernanda Pessoa, do União do Ceará, apresentou o projeto que cria o 13º para pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. A deputada observa que o valor adicional no fim do ano ajudaria na compra de itens essenciais e na melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade. Fernanda Pessoa defende a aprovação do projeto, destacando seu impacto positivo para as famílias mais necessitadas. Por fim, a parlamentar alerta que qualquer corte no BPC agravaria ainda mais a situação financeira dessas pessoas. Esse projeto é de suma importância e essa ampliação somente uma vez no ano, esse cidadão possa receber esse adicional, viria realmente a amenizar mais o sofrimento daquela família, daquele cidadão que utiliza e precisa receber o BPC. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente pode ter outros cortes, não do BPC. É tão importante, só sabe quem conhece famílias que recebem. João Leão, do PP da Bahia, propôs projeto para permitir que beneficiários do Bolsa Família possam retornar ao mercado de trabalho formal sem perder o auxílio. De acordo com o deputado, o texto prevê a manutenção dos pagamentos do programa de transferência de renda por até 60 meses. Nós estamos querendo realmente que as pessoas tenham uma fase de transição, uma fase em que você possa ter o Bolsa Família e possa trabalhar. Isso vai dar custos maiores para o governo, ao contrário, isso vai dar receita. João Leão argumenta que o sistema atual desestimula o trabalho. Para justificar sua crítica, ele cita o exemplo de trabalhadores de vinícolas da região do Vale do São Francisco que preferem manter-se na informalidade para garantir o benefício do Bolsa Família, expondo os proprietários ao risco de sofrer sanções do Ministério do Trabalho. Então nós temos 57 milhões de Bolsa Família, 57 milhões e 300 mil famílias. Isso está certo? Isso está errado. Nós temos que ensinar esse povo para trabalhar, nós temos que ensinar esse povo a pescar e vamos consegui-lo. Esse projeto resolve o problema do Bolsa Família. Saúde. Câmara aprova vacinação em domicílio para pessoas com deficiência. A repórter Paula Moraes tem mais informações sobre a matéria. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que assegura a pessoas com deficiência o acesso em casa a vacinas indicadas, inclusive as especiais disponibilizadas pelos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. De acordo com a proposta, se houver restrição de ordem técnica ou relacionada à segurança do paciente para a aplicação da vacina em casa, a aplicação do imunobiológico deverá ocorrer na unidade de saúde apta mais próxima da residência do paciente. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou a dificuldade que algumas pessoas com deficiência têm de acessar os centros de vacinação. Existem os centros de referência de imunobiológicos, mas nem sempre as pessoas conseguem acessar esses centros, que são absolutamente insuficientes. Já dizia isso o autor da matéria, o deputado Eduardo Barbosa.
Se a gente considerar a extensão continental do Brasil, é preciso que a gente avalie as dificuldades das pessoas com deficiência que possam para se deslocarem, né, em virtude, normalmente, das suas condições físicas e, claro, da sua condição de saúde. O projeto que garante a pessoas com deficiência o acesso em casa a vacinas indicadas segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Relações Exteriores. João Daniel, do PT de Sergipe, repudia o que chama de massacre do povo palestino, destacando o financiamento de nações ricas para a manutenção da guerra. Ele menciona sua participação em fóruns internacionais sobre o tema e sua visita às vítimas da violência. João Daniel parabeniza a diplomacia e o governo brasileiro pela postura firme em defesa do povo palestino. Ele oferece seu apoio a todos os que sofrem e afirma que lutar pelos direitos à vida e à pátria dos palestinos é, neste momento, uma causa essencial para a humanidade. É muito importante que o mundo inteiro repudie esta política bancada e financiada pelo Império Americano ao governo de Israel, que vem fazendo uma chacina permanente, um genocídio contra o povo palestino e contra povos daquela região. Isso nós não podemos aceitar, nós repudiamos. Por isso, a luta pela paz do mundo deve ser uma luta e um tema do Congresso Nacional Brasileiro, do povo brasileiro, do governo brasileiro, e nós queremos defender todos os povos que lutam pelo direito à vida, pelo direito à sua terra, à sua pátria, a exemplo do povo palestino. Votação. Votações da semana incluem prioridades do governo para incentivar exportações e propostas de consenso. O repórter Cid Queiroz nos traz uma lista do que pode ser votado. Na semana que antecede o Carnaval, as votações exclusivamente presenciais foram transferidas para a terça-feira. Nesse dia, deve ser votado o projeto que permite a apuração de créditos tributários sobre receitas com exportação pelos optantes do Simples Nacional e o projeto que permite alíquotas diferenciadas para pequenas empresas no regime especial das empresas exportadoras, Reintegra. É o que explica o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Nós teremos sessão de terça a quinta, sendo que terça é a obrigatoriedade da presença. Vamos agregar o Reintegra Exportação, que são dois projetos que foram encaminhados pelo MDIC. É a novidade que tem. Segundo a líder da minoria, deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, as propostas que beneficiam as pequenas empresas exportadoras devem ser votadas de forma consensual. Eu acho que tudo que tem a ver com valorizar o pequeno e o microempreendedor é importante porque representa aí a maior parte do empreendedorismo no país. Então, acredito que provavelmente vai ser uma matéria de consenso. Os deputados podem votar ainda. Projeto que institui a Política Nacional de Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, conhecida como a Lei do Mar. Projeto que trata da doação presumida de órgãos. Proposta que garante atendimento prioritário no atendimento a pessoas com câncer. Projeto que dá prioridade no SUS para pais e cuidadores de pessoas com deficiência. E o projeto que institui o dia 17 de fevereiro como o Dia Nacional da Axé Music. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do Dia da Axé Music. Um dia muito importante para a cultura nacional, o Dia do Axé Music. E um dia importante para o Carnaval. Estamos às vésperas do Carnaval. Queria saudar todos aqueles que brincam livremente pelas ruas das cidades brasileiras no Carnaval. A lógica do Carnaval como um direito, como algo que deve ser celebrado por todos nós, será certamente celebrado também nesse dia do Axé Music. Axé para todo mundo e viva o dia do Axé Music.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite. Você fica agora com o Minuto do TCU. Até amanhã. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o painel Clima Brasil para que os tribunais de contas de todo o país ajudem a melhorar as políticas públicas ambientais. O projeto é uma adaptação da ferramenta Climate Scanner, iniciativa coordenada pelo TCU à frente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. O painel vai permitir que os tribunais façam diagnóstico e avaliem as ações dos governos locais. As informações também vão apoiar o Poder Executivo no direcionamento de políticas públicas e auxiliar o Legislativo a formular marcos regulatórios. Os dados serão consolidados em um panorama nacional e os resultados apresentados na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A reunião acontece em novembro na cidade de Belém, no Pará. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.